daquelas primeiras eleições em que o PCP acaba por se aperceber que, bom, não é como se tivesse o país todo do lado deles, muito pelo contrário, apesar de até ter um resultado estrondoso comparativamente aos dois, por exemplo, que acabaram em terceiro lugar com 30 representantes, havia uma ala extremista à esquerda que inclusive via o Partido Comunista como um inimigo pela sua moderação, não é? Portanto, esta tensão à esquerda acabou por motivar o que veio depois do 25 de Abril, e já agora gostava de lhe perguntar qual é que foi o papel então destes novos grupos que se formaram, nomeadamente o MDLP, qual é que foi este papel e se esta tensão à esquerda, entre os comunistas e a extrema esquerda, como dizia há um bocadinho, se motivou aqui ao aparecimento destes grupos, nomeadamente o do MDLP, e como é que as coisas se conjugaram nesse tempo? Temos aqui várias. Julgo que será a referir à Constituinte. As eleições para. A Constituição nasce de uma Assembleia Constituinte muito limitada à partida. E porquê? Pela existência do chamado Pacto MFA-Partidos. No dia 28 de setembro foi ilegalizado o Partido do Progresso. Depois, no 11 de março, julgo que por altura do 11 de março, o Partido da Democracia Cristã e o Partido Liberal. Portanto, os partidos de direita foram afastados mano militar pelo MFA. Sobrou o CDS, rigorosamente ao centro, como dizia o professor Freitas do Amaral, o PSD, social-democrata, portanto, de centro-esquerda, e depois os partidos vários à esquerda. O que é isto? Isto por um lado. Por outro lado, mesmo os partidos que sobraram foram obrigados a assinar, antes da Constituinte, antes das eleições para a Constituinte, uma coisa chamada Pacto MFA-Partidos, em que os partidos que iam concorrer se comprometiam a discutir e aprovar uma Constituição dentro só de determinados parâmetros. O Almirante Rosa Coutinho dá uma entrevista ao Expresso algumas semanas antes desta assinatura do Pacto da MFA, em que dizia muito claramente: não, isto é, ou aceitam isto, ou esqueçam, então não participam nas eleições, não podem participar nas eleições. Quais é que eram alguns traços do que eles exigiam que se aceitasse? Quais é que eram alguns traços? Aquilo basicamente era o poder dos sindicatos e o poder do Partido Comunista. Conta-se, imagino que seja verdade, que quando viu o esquiço geral da Constituição, desde que se referiam à Constituição, o Álvaro Cunhal disse: mas esta Constituição é nossa. Porque foram os oficiais pró-comunistas dentro do MFA que determinaram quais as linhas gerais a que teria que obedecer a Constituição, e que os partidos ou estavam de acordo com isso ou pura e simplesmente não participavam nas eleições, acontecido como aconteceu ao Partido do Progresso. Ou seja, vamos pôr hoje em causa a Constituição por suas gentes. Não, mas isto explica a razão pela qual o Partido Comunista Português sobreviveu dezenas de anos à aniquilação dos partidos comunistas pela Europa fora. Foram desaparecer. A única exceção é o Partido Comunista Português. E a razão está aqui, na Constituição. O poder que tem, que foi dado aos sindicatos e que foi dado a todos os instrumentos usuais do Partido Comunista, permite-lhes até hoje manter, agora estão a desaparecer, porque também mantém um discurso de há 50 anos, quer dizer, é óbvio que não cola com a realidade, não cola com nada, e portanto o natural é desaparecer. Mas conseguiu manter-se muito mais do que os outros partidos comunistas europeus por causa disso. Por exemplo, uma das que eu estava a dizer há bocado, o gabinete político do MDLP, e depois também já lá vamos, nós estamos lá, a parte que defendia era: ok, não se ilegaliza o Partido Comunista, agora vamos fazer uma coisa, vamos voltar a deixar funcionar os partidos que foram ilegalmente ilegalizados, deixá-los funcionar,
fazer uma nova Constituinte, sem pacto de MFA partidos, agora completamente livre como seria em qualquer democracia ocidental. E então a Constituição que sair é a que sai.